Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e Jovens Pensadores, programa esse que está entrando no seu 11º ano, primeira exibição 4 de maio de 2013. E hoje eu não tenho nem como descrever a felicidade que eu estou de receber uma pessoa muito especial. Claro que aqui no nosso programa a gente só recebe pessoas especiais. É um programa chamado Jovens Pensadores e eu sempre insisto que jovem não é aquele de idade necessariamente, mas aquele que está sempre disposto a aprender, sempre disposto a compartilhar conhecimento, o eterno curioso, o eterno inquieto. E por isso eu tenho a honra muito grande de trazer, no ano que ela faz 100 anos, olha que maravilha! E estávamos conversando antes de começar o programa, o importante não é ter 100 anos, é chegar aos 100 anos lúcida, produzindo, perguntando, colaborando, compartilhando conhecimento, lançando livros. Aliás, o tema do programa hoje que eu escolhi é poesia. A poesia não tem idade e ela é representada pela minha queridíssima amiga que eu herdei, olha só, dos meus pais. Ela foi vizinha do meu pai na época da juventude. Olha que coisa maravilhosa de estar perto de uma amiga do meu pai que já é falecido há tantos anos e que muita saudade deixou pra gente. Então eu vou passar para ela falar o que ela quiser sobre os livros dela que ela expõe. Se ela quiser ler uma poesia dela, eu vou deixar, nem vou fazer intervalo, estou avisando a produção aqui, nem vou fazer intervalo. Eu vou fazer o programa inteiro só com ela, sem intervalo, para não interrompê-la. E ela vai falar esse tempo todo do programa sobre o que ela quiser. Porque quem tem 100 anos tem todos os direitos. Mentira ou verdade, dona Carolina maravilhosa, minha amiga querida? Muito bem. E, em princípio, eu quero agradecer essas suas palavras, que me deixam muito feliz. Feliz de ter feito o que eu fiz até agora, porque me trouxe uma amizade tão gostosa, tão boa, né? A poesia tem idade, Carolina? Não, a poesia nasce com a gente. O importante é que você a cultive, né? Porque a vida é suficiente para amargar a extensão da nossa vida toda, né? Mas a poesia traz doçura, traz abertura, traz paz, traz o que você quiser. Então, eu só posso agradecer a Deus ele ter me dado esse dom da poesia, que é muito gostoso. Eu acho que é por isso que você tem esse... Nós conversamos antes de começar o programa. A juventude sai de dentro de você. Eu me lembro perfeitamente a última vez que eu estive lá na Pinacoteca, que você estava lá com 99 anos. Moro ao lado. O pessoal falando exatamente disso, que esse ano você faria 100 anos, e eu guardei isso, eu falei, vou chamá-la para o meu programa, porque esse programa se propõe a trazer exemplos, porque eu acho que hoje a mídia se fixa muito na tragédia, na desgraça, na coisa ruim, todo mundo é ruim, a juventude é ruim, o idoso é ruim, todo mundo é ruim. E não é verdade, isso aí é apenas um pico, aquela pontinha do iceberg, o iceberg é muito maior. Então esse é o nosso compromisso. E eu assisti você lendo uma das suas poesias e eu falei, meu Deus do céu, onde é que essa moça tem 100 anos? Ela esconde idade, para mais. Então eu queria assim, o programa é seu todinho, você faz o que você quiser. Pode contar um pouco da sua vida, que eu sei que a sua vida também teve sofrimentos, que você já compartilhou com a gente, inclusive a perda do seu marido, que você era bem apaixonada por ele. Eu acompanho toda a sua vida, sei tudo, quase tudo. E pode ler as poesias, mostrar seus livros. O programa é seu, Carolina. Pois não. Eu gosto muito pouco de falar, eu gosto mais de ouvir, como eu disse a você. E gosta mais de escrever. Não é? Escrever, sim. Bom, escrever foi... Posso dizer, o caminho que eu segui e que me abriu para o mundo, né? Porque eu era muito tímida, filha única, filha de pai bravo, não é? Então você era mais ou menos bitolada. E, nem tinha coragem de abrir a boca? Não, não tinha mesmo. Eu não me lembro, assim, de chegar, me atirar nos braços do meu pai e abraçar, porque ele não tinha, era aquela reserva. Não deixava? Né? Não. Então, eu acho que a poesia
foi uma abertura que eu consegui muito grande. E aquela mocinha que está ali foi responsável. Essa mocinha que está aqui, que está assistindo o programa, é a filha dela. Ainda tive esse prazer de conhecer a Márcia. Né? Que é bom que combina, né? Porque ela é signo de aquário, né, Márcia? Sim. E você de peixinho, então, olha, fechou. O peixinho é mais manso, né? Aquário é mais bravo. Mas aquário, ó, aquele espírito que vai lá na frente, é signo do ar. Dos signos do ar é o mais avançado. Então, parabéns, Márcia. É para acompanhar a mamãe, né? Que não é fácil acompanhar a mamãe. Eu tenho 3 filhos. Ela é do meio. Tenho a mais velha que mora em São Paulo, casada, e o outro que mora em Minas, casado também. Como é o nome da mais velha? Marisa. Marisa. Marisa, Márcia e Marcos. Todos, afoguei os 3 no mar. Marisa, Márcia e Marcos, todos M. Por que todos M? Começou com Marisa, né, que era o nome de uma amiga minha, a Marisa Tucci. E ela depois... Aí resolveu dar tudo M. Começou no Mar e eu continuei com a Márcia, que aliás a Márcia foi a mamãe. Aliás, não é minha M, mãe que indicou. Mar. Aí eu já entendi. Tudo mar, pois porque mar é poesia. Tudo mar, justamente. Já entendi, e mar é poesia. Foi o Marcos, né? Mar é poesia e a danada deu o nome de Mar para os 3 filhos. É isso aí. E essa mocinha não me deixava dormir de noite, porque ela tinha uma problemática com leite, intolerância por leite. Então eu ficava ninando com o tempo. E aí comecei a fazer poesia mentalmente, e aí peguei gosto. E foi uma válvula de escape muito grande para mim. Foi muito Quer dizer, bom. A inspiração começou a vir de madrugada, Foi isso? De madrugada. Aliás, eu sempre gostei de escrever. Sempre gostei de escrever. E lembro até que eu não sabia disso, quando vim do primário para o ginásio, peguei quem? Dona Zulmira Campos, não sei se a fama chegou até você. Sim, a fama chegou, não foi minha professora, mas chegou. Era muito brava, né? E era uma ótima professora, mas muito brava mesmo. E Dona Zulmira passou uma vez uma composição, A Morte do Sabiá. Eu fui para casa e fiz aquilo bonitinho, soltando a alma, não sabia que eu gostava de escrever, mas gostei de escrever. E levei para ela. Ela não disse nada. Quando chegou a entrega das notas, ela começou a chamar uma por uma, foi lá a ordem alfabética, né? E vi que meu nome foi saltado. Eu fiquei, Isso você estava... No primário ginásio? Não, primeiro ginásio. Primeiro ginásio, que hoje é o Ensino Fundamental 2. Exatamente. E você tinha 10, 11 anos, isso? 11 anos. 11 anos. E quando eu chegou a minha vez, terminou a lista, ela chamou Carolina. Lá fui eu, né? Eu achei que ela ia dizer alguma coisa com respeito ao meu trabalho, porque me deixou por último, mas eu levei um sabão daqueles. Foi mesmo? Foi. Porque isso não é uma criança não faz, isso que você fez é muito feio, porque isso foi feito com a mão do gato. Me arrasou. Não acreditou que era sua. Arrasou. Olha de certa forma. Você ficou vaidosa, disse, pô, não fiquei, eu morri de medo. Foi. Eu não tive nem coragem de dizer que eu tinha feito aquilo. Eu não disse uma palavra, fiquei apavorada. Antigamente os professores não escutavam os alunos, né? Era bronca e pronto. E eu era muito tímida, né? E dali para frente, então eu comecei a escrever miudinho para ela achar que eu fazia a coisa assim. E o mesmo aconteceu com o professor de desenho, que eu também gostava muito de desenhar. E ele nunca me dava 10, né? Porque era muito bom. Não era você que fazia nada. E eu via que uma colega minha, que era boa no desenho, mas que eu não trocava os meus pelos dela, ganhava 10 e eu não, né? Que um dia ele bateu. Passou assim na carteira e bateu. É muito difícil ver quando uma aluna não cola desenho. Eu digo, ele está pensando que eu colo desenho. Aí eu já tinha uma certa evolução. Eu estava no 3º ano do ginásio. Aí eu dei a volta por cima. Comecei a comprar aquele caderno de Facchini, que tinha o modelo, e você fazia do lado. Eu fazia o modelo do lado e depois fazia ampliado. Ele aí viu que eu tinha jeito, eu comecei. Mas é que eu disse, eu tive que lutar para provar que eu era capaz de alguma coisa, né? Carolina, eu vou te interromper, disse que não ia interromper, mas não aguento. Eu tenho um livro que eu escrevi
sobre um trabalho que eu fiz de uma especialização, e eu escolhi Educação Especial Inclusiva. E normalmente a gente, quando pensa em Educação Especial Inclusiva, a gente pensa no deficiente, mas eu fiz sobre o superdotado, a exclusão social do superdotado e do talentoso, que às vezes as pessoas confundem e acham a mesma coisa, mas não é, são diferentes graus, né, de inteligência acima da média, o superdotado e o talentoso, que é o que tem altas habilidades. Certo. Porque realmente uma pessoa como você está me descrevendo, sofria e sofre muito. Hoje menos, porque muita gente... Eu fiz esse trabalho, eu fiz uma pesquisa na Baixada Santista, e de um modo geral no Brasil, não existe nenhuma faculdade que prepare o profissional, nem medicina, nem pedagogia, nem psicologia, que prepare o profissional para identificar o aluno superdotado. Veja só. E existem 5% da população de superdotados. Então essas crianças, elas falam e ninguém acredita, escrevem e não acreditam que foi ela. A criança sofre muito. Ela não tem com quem conversar, porque ela está muito acima da média. As pessoas, ela acaba sendo excluída socialmente. E as pessoas só se preocupam com o deficiente. O superdotado tem direito a acompanhamento, tem direito à aceleração. E há um preconceito muito grande. A gente vê que as pessoas dizem, mas essa pessoa não vai ter infância? Ora, a infância de uma pessoa superdotada é a curiosidade, ela quer saber cada vez mais e quer mostrar que ela sabe. E as pessoas passam pelo que você passou. Eu não digo que eu tivesse me encantando, achando que eu era alguma coisa. Não, pelo contrário. Não, você era você. Eu quis me adaptar, me inferiorizar, digamos assim. É o que acontece, o aluno começa a esconder a nota que tem dos amigos, porque os amigos ficam com raiva. Ah, você tirou 10? Parece, né? A exclusão social. Eu tive um aluno que só tirava 10. Aí ele começou a baixar a nota. Eu chamei ele para conversar. O que aconteceu com você? Professora, eu não posso tirar 10, eu vou perder todos os meus amigos. Tá vendo? Que judiação. Não é? Então, por isso que eu escrevi sobre isso. É uma tristeza isso. Eu saí do ginásio e fiz o comercial, o secretariado, que pegava os 2 últimos anos só, porque tinha 5 anos de ginásio, né? E lá eu continuei com a mesma coisa, escrever miudinho, né? Mas eu vi que o pessoal que vinha no curso já tinha liberdade de escrever. Quando vi aquilo, abria a asa, né? Aí é que eu comecei. Mas eu não entendi, você escrevia miudinho por quê? Para dizer que era uma letrinha de criança, para mostrar que era você? Não me refiro à escrita, eu digo ao conteúdo. Ah, entendi. Entendi. Aí você conseguiu crescer. Aí eu vi que elas tinham liberdade de fala, de escrita, né? E aí você é comigo mesma. Aí deixa comigo. Aí você entendeu que podia voar. A Deus. Finalmente. A Deus. Depois a poesia para mim foi uma abertura de alma muito grande, né? Quer ler uma pra gente aqui? Posso ler. Essa poesia que você vai ler é de que livro seu? Fala para mim. É do Destino. Destino. Foi meu, acho que 3º ou 4º livro. 3º ou 4º livro. Ela já nem sabe mais de tantos que ela lançou. Vai vendo. Não, eu lancei 23 livros, Olha 21 só. livros. Ó, que beleza. E agora, depois da morte do Cláudio, eu escrevi mais 4. Seu marido, né? Exatamente. Depois da morte dele, mais 4. Mais 4 para não pensar. Mas eu escrevi vamos dizer, para crianças. Esses 4? Depois que ele faleceu? Os 2 livros eu escrevi, já estavam começados. Um é sobre poesia e prosa. Esse é meio polêmico, então eu estou só segurando um pouquinho. Tá com medo? Com medo. A tímida tá dominando aí? Não, porque eu digo... Não, expulsa a tímida, né? Daí. O que eu sinto. Então eu defendo a minha parte, é claro. E a outra eu escrevi para crianças.
mesmo, que é esse Você aqui. já tinha escrito para crianças ou são os primeiros? É história que a Bisa conta. Eu assumi a personalidade da Bisa. Ah, que lindo. E escrevi, então, para os meus bisnetos, porque eu já tenho bisnetos. Sim, né? que maravilha, Carolina. Lê para nós uma poesia sua, a que você quiser, e do livro Destino. Tá bom, Destino. Eu vou ler o que... para a juventude, já que você o programa não precisa é para jovens. de óculos para ler, Carolina? Hã? Você não precisa de óculos para ler? Eu preciso, às vezes eu penduro aqui e esqueço deles, né? Mas então não precisa. Às vezes ele me atrapalha também, então eu prefiro não. Carolina, você é uma lição maravilhosa, uma lição de amor, amor à vida. Juventude, para a juventude, né? És aurora e és luz. As sombras do poente aguardam-te amanhã, rebelde juventude. Tens na alma a primavera e o sol no sangue ardente, o que mantém em ti a chama da inquietude. Escolhe bem a meta, e cada passo além de outro passo maior na busca da virtude. Nada vale crescer sem ter a fé presente, sem ter o ideal fechado a insensatez que ilude. Aquieta-te, que o agora é do porvir um elo. Dosa o impulso e o clamor, o teu vibrante brado, às vezes desabrido e quase sempre belo. Não seja de revolta ou de protesto apenas. O mundo é rude e é mau, mas pode ser mudado por tuas jovens mãos, sim dóceis, mas amenas. Maravilhosa. E o que a gente pode dizer para a juventude de hoje, que às vezes é meio descabeçada, né? Não, e descabeçado, e vou dizer uma coisa, eu tenho muita pena dos jovens, porque eles são muito, de uma certa forma, não têm a vivência que a gente tem. Exato. Então eles são facilmente manipuláveis. Exatamente. Eles são facilmente enganados. E na sua boa fé, eles querem transformar o mundo, porque eles também não se sentem bem no Exatamente. mundo como ele é. Uhum. Não todas as pessoas, mas às vezes as pessoas que estão no poder, as pessoas que estão, por exemplo, na frente de uma classe, né? Uhum. Que podem ser um pouco inadequados em relação a eles, uhum. E eles não têm como não digo se revoltar, mas assim, até negociar com essas pessoas. Não dava para ser de outro jeito. Sim. Porque eles hoje sofrem, e eu tenho lido muito também o Augusto Cury, né, que é o psiquiatra, que ele fala o seguinte: hoje existe a síndrome do pensamento acelerado. O que é isso? Quantidade de informação muito grande, e os jovens não têm ainda a vivência, a experiência, E não tem, às vezes, o exemplo, né? Não tem o exemplo, e muitas vezes eles não têm conhecimento suficiente para separar o joio do trigo. O que é bom? Será que eles não têm nem mais lógica? Veja, quando eles prestam uma seleção para emprego, cai a prova de raciocínio lógico, e eles não têm na escola. Então, lógica que a gente estudou, antigamente tinha, eu estudei um ano inteirinho no Canadá, quando eu fiz clássico, só de lógica. Então, às vezes, pela lógica, você desmonta uma mentira. Mas você não está vendo que não está casando a conclusão com as premissas? Exato. Né? E hoje eles não têm acesso a isso. E são bombardeados, eles não conseguem nem refletir sobre uma notícia que já vem a outra, e a outra desmente a outra. Eu fico com pena, porque é muito sofrimento. É sofrimento para mim, que eu me considero uma pessoa mais ou menos com um pouquinho de discernimento, eu consigo separar o joio do trigo, um pouquinho, né? Pela minha experiência e pela minha idade também, a gente já viveu um pouco e já pode separar um pouco, mas o jovem, coitado, ele tem a rebeldia, e ele tem a rebeldia para transformar o mundo. Ele veio para isso, mas como transformar se ele não tem informação válida e de qualidade? Nem nada, nem exemplo, nem coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Pelo contrário, às vezes deturpado, né? Às vezes deturpado, às vezes deturpado, manipulado, justamente por isso que as pessoas mal intencionadas, de um modo geral, seja em que ramo do conhecimento for, pode ser um professor, pode ser um traficante de droga, pode ser às vezes,
uma cafetina, um cafetão, sei lá. Sim. Encosta no jovem e conta uma história bonita. Quantas vezes a gente sabe até de sequestro para tráfico de pessoas. Exato. Nos países da Europa e tal, que é promessa de emprego. Não, eu tenho um emprego que você, maravilhoso, é o perfil, e aí? Aí não volta mais. O mundo está mal. Tá mal. Né? O mundo está mal, o exemplo que o mundo dá é péssimo. Logo, para um jovem que começa, o exemplo está aí na frente, né? Exatamente. Ou ele tem um pedestal que o ajude a subir, sim, ou então fracassa. E mais, Carolina, que eu vejo, as pessoas bacanas, que têm muito legais, pessoas que têm o que partilhar, pessoas que não são notícia. Exatamente. A gente liga, por exemplo, o jornal, é só notícia ruim, é só assalto, é só bandido, é só passou o outro para trás. As novelas são assim, né? Você liga, passou o outro para trás. Entendeu? Então eu digo, meu Deus do céu. Então eu às vezes falo com meus filhos, com meus netos, olha, começa a assistir filme, ó, não assiste filme de terror, por favor, porque é só o que tem. Mas é o que tem. Né? Filme endeusando figuras que são ligadas ao mal. Assiste filme, a minha mãe dizia assim, filmes que edificam. A minha mãe dizia, filmes que edificam. Mas é isso mesmo, porque é aquela história que o Allan Kardec sempre dizia, né? Eu não sou espírita, mas tem muitas coisas espíritas que eu admiro profundamente. Certo. Você faz o bem, vive o bem, propaga o bem, os espíritos de luz vêm te ajudar. Agora, se você só vai em volta do mal... Abre portas para o mal, né? Não é verdade? Mas não faz sentido para você? Sem dúvida. Por isso que eu te trouxe aqui, para iluminar o meu programa aqui, que esse é um programa do bem. Eu queria que você lesse mais uma poesia, alguma coisa que você queira aí. À vontade, o programa é seu. Eu marquei alguma coisa por aqui, caso você me... Ó, como eu adivinhei, viu? Você até marcou. Ah, eu leio o pensamento também, viu? Às vezes é difícil achar, mas... Ui, meu Deus. Bom, abri agora por acaso, vai lá. Rosa de Sangue, tá bom? Maravilhoso. Dom sublime, a poesia furta ao solo, as almas simples que Deus prestigia, e transforma um pigmeu num louro Apolo, glorificado à luz que não pedia. Poesia é mãe que o filho abraça e ao colo recolhe a dor que o peito lhe crucia. Terno laço de união, de polo a polo, é sol na treva, é luar em pleno dia. Poesia é amar a própria angústia, é erguer a taça da amargura e, sem morrer, sorvê-la gota a gota em noite em calma. É estigma, é carisma, glória ou cruz. Poesia estranha rosa que seduz, rosa de sangue com perfume de alma. Maravilhosa. Carolina, nós temos 3 minutos de programa para terminar. Eu queria que você falasse o que você quisesse, uma mensagem para os jovens que estão assistindo. Meu programa depois eu ponho no YouTube, então ele vai pelo mundo. Ele também, no mesmo dia que ele vai ao ar pela TV Com Santos, ele vai também para a TV Com Brasil. Então, são mais de 50 milhões de pessoas que têm acesso à TV Com Brasil. E eu queria que você mandasse um recado, porque você tem muito a compartilhar e você é um exemplo de vida, um exemplo de lucidez, um exemplo de carinho. Você é uma pessoa altamente doce, você emana doçura. E fantástica, porque aos 100 anos... lê sem óculos. Por daí eu me esqueço dele. Olha só, ela pendura, mas esquece dele. Não precisa dele, né, Márcia? Não, ele às vezes atrapalha, né? Então, mensagem aos jovens, pode ser? Pode, opa. Se a indecisão perturba e ofusca a magnitude do teu sonho maior que hoje se consolida, sacode a insegurança, abraça a juventude, que é tudo de melhor que te oferece a vida. Enfrenta sem temor um mundo mau e rude. Conquista o teu lugar. O agora te convida. A si mesmo é que trai, a si mesmo é que ilude quem escolhe descer por temer a subida. Decide o que farás sem fuga, sem descarte.
Só vence quem na vida luta e persevera. Atira teu dever e cumpre a tua parte. E se afinal de tudo o mundo achares louco, que importa, continua, há tanto à tua espera. E o que faças por ti, há de sempre ser pouco. Você quer alguma coisa mais de mim? Ah, eu quero. Ainda temos mais 1 minuto. Eu vou sugar ela até o fim. Nem fiz intervalo. Ainda temos 1 minuto. Você pode escolher. Se quiser ler mais alguma coisa, se quiser dar um recado. Eu trouxe para você o meu livro de Canta Sabiá. Foi um dos últimos livros que eu lancei. Esse aí é um livro vingança, por causa daquele sabiá lá que não... Olha só. Aquele sabiá, meu marido é que dizia que 3 horas da manhã eles resolvem cantar, né? Sim. Então ele dizia, você que foi despertar os sabiás aí, né? Não, mas tem a história do sabiá lá, que o professor te judiou por causa disso. Mas você sabe que muito tempo depois de lançado o livro, é que eu liguei os fatos, eu digo, eu acho que aquilo ficou na minha... que refletiu aqui, porque esse foi um dos últimos livros que eu lancei, né? A vingança... Em psicologia se diz, isso aí é como é que eles falam? É uma reparação, né? É um exercício de superação. Exatamente. Mas é vingança. E esse livro nasceu da seguinte forma. Eu estava fazendo a minha coleção de poesia, geralmente fundo romântico, poeta é romântico por natureza, né? E eu mandei para o Elos Clube, que tinha um concurso de poesia sobre folclore brasileiro, né? E eu mandei o meu Saci Pererê. E o Saci Pererê foi classificado. Mas quando eu fui fazer a seleção, eu achava que o Saci destoava daquela parte romântica toda que eu fiz. Então deixei de lado. E a correr da vida, eu fui separando todas essas poesias que não tinham relação com o outro. E nasceu Canta Sabiá. Aqui tem poesia sobre folclore. Em princípio, eu falo sobre folclore, embora não seja folclorista, fiz um pequeno curso de folclore, mas eu falo sobre folclore e depois eu corro o Brasil todo citando um pouquinho do folclore de cada estado. Que beleza! E por último, então eu acrescentei poesias minhas ligadas a folclore, contos meus mais pesados, ou até em linguajar caipira, tem muita coisa aqui assim. Que maravilha! Isso é um livro de história, então? Exatamente. Então, é este livro que eu trago para você. Ai, mas que linda! Bom, eu não mereço, eu já tenho alguns livros seus com uma dedicatória maravilhosa. Muito obrigada, maravilhosa mesmo, Carolina. E essa Carolina, ó, que linda, hein? Olha, essa já era, né? Não, mas é o mesmo rosto, perfeito. Ainda tem isso, né? Querida, eu quero agradecer muito a sua presença aqui hoje. Foi muito rica, me emocionou bastante. Que bom. Tanto pelo que você representa, tudo que você fez e faz ainda, como também pelo nosso elo de antigamente, de você ter sido amiga de infância do meu pai, do Raul, né? E das minhas tias, Heleninha, Maria Helena, Roberto, né? A Maria Lúcia, o Amitas. Também. E então é uma recordação muito linda e que eu tive o privilégio, o prêmio de receber de você, que eu nem desconfiava. Depois eu comentei com a minha mãe, ela lembrou. Não, eu lembro da Carolina. Tá vendo só que lindo como é? Isso é Santos, né? É Santos. A gente se encontra, demora muitos anos, mas a gente se encontra. Exatamente. Te agradeço muito. Eu e olha, agradeço. Vou te chamar mais vezes, tá? Vou chamar mais vezes. Vou deixar com você Márcia, também. Se prepare. Mais esses livros. Ou Fabiola, dependendo, né? Não sei se você tem o meu primeiro livro sempre. Não. Então essa é a 2ª edição. E aqui o Bisa. Olha, 3 livros. Nossa, eu que nem gosto de livro. Meu Deus do céu. Histórias que a Bisa conta.
Olha, e o sempre, depois você vai fazer a dedicatória para mim. Espero que vocês tenham gostado desse maravilhoso programa de hoje, esperando estar novamente com vocês sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30, lembrando que pomos tudo no YouTube, no nosso canal Jovens Pensadores, para você assistir e rever quando quiser. E também o outro canal que nós temos, que é Conversando com Rosilma Roldan. Até o próximo programa, se Deus quiser.